Paz, povo de Deus. Que Deus vivo te abençoe, Deus vivo te ilumine. Vou fazer a instalação aqui de um refletorzinho, porque as lâmpadas desse salão aqui são bem altas, né? Vocês podem observar, olha para vocês verem. É um salão alto, né? E como vai ter a concentração com o bispo aqui, eu preferi comprar um refletorzinho de 100, a gente acoplar do lado aqui, ficar bem clarinho aqui na direção do altar, né? De contrário ao olho, é claro, né? Para não dar foco no olho, né? Não dar choque. Mas esse aqui também é LED, né? É luz do dia, não tem aplicação. Pois bem, eu vou estar respondendo aqui agora, quando a gente vai instalando aqui, né? Esse refletorzinho aqui é muito bom, viu? Se quiser pôr do lado de fora. Inclusive eu vou instalar um do lado de fora também ali, né? No banner, na placa, que a gente colocou. No banner que a gente vai botar pra cá, aqui tem que ter um banner também, né? Esse bannerzinho ele é muito pequenininho, é 2 metros. Não é compatível com o salão não, né? E além de ficar desproporcional, não fica bacana, né? Não fica bacana não. Pois é, esse refletorzinho aqui é bom. Muito bom, tá? Tem dele até de 10 watts, 20 watts, 30 watts, 50. Eu comprei um de 100. Comprei um de 100 logo, né? Pra já ficar mesmo um dia artificial, né? Pois bem, eu vou estar falando aqui hoje sobre questão de religiões, tá? O pessoal pediu aí, mandaram muito mensagem para mim falar sobre a origem das religiões. Eu falei um pouco sobre a cultura delas, né? As aplicações que as religiões têm. E eu vou estar falando aqui com vocês, quando a gente vai fazer esse trabalho aqui, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a origem das religiões. Deixando aqui bem claro, tá? Ressaltando, deixando bem claro aqui, que isso não é ponto de vista meu, tá? Quando é ponto de vista meu eu falo. Isso é história, isso está em qualquer livro, né? Qualquer livro histórico você vai encontrar, tá? Filho, cuidado aí, hein? O Zinho tá ali no colchãozinho brincando. Dá paz ao povo, fala paz. A paz, né, filho? O Zinho tem 2 aninhos, mas é esperto. Bichinho acaba macho. Abençoado. Então isso não é minha opinião, tá? Isso é história. É claro que no final desse vídeo eu vou trazer aqui uma visão prática, né? Teológica. Mas quando se trata da origem das religiões, eu vou falar aqui. Vou falar pelo menos da origem de 3 hoje, tá bom? Vou falar do armenismo, tá bom? Vou falar dos anglicanos e vou falar da religião católica, tá bom? O que é mito e o que é verdade. Será mesmo a Igreja Católica aquela que deu origem ao cristianismo? Será mesmo que os anglicanos é a religião mais pura da terra, que nunca se corrompeu? Será mesmo que os armênios, né, é a religião que predomina como sendo a verdadeira religião? Pois é, essas e outras aí indagações eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos começar aqui com a religião anglicana, né? A religião anglicana, para quem não sabe, ela foi originária da Inglaterra, tá bom? Porque a Igreja Católica quis entrar lá, tá? Filho? No século, aproximadamente no século 6, 7 em diante, a Igreja Católica ganhou uma proporção muito grande, né, por toda a Europa. E existia um rei que ele não concordava com os preceitos da Igreja Católica e ele queria reger independentemente, né, no seu reino ali. Pois bem, esse rei então ele passou esse rei ele passou a ter muitos problemas. Oi, filho?
Hã? Pode brincar. Cadê o Mion? Brinca lá no colchão. Depois o pai pega o celular. Depois o pai pega. Vai brincando aí. Vai gravando um vídeo. Então, quando a gente vê, tá? Essa questão, tá, gente? Dos anglicanos, é porque tinha um rei que a Igreja Católica expôs, tá? Alguns déficits, alguns defeitos, tá bom? Que ele não tinha. E, provenientemente disso, ele não gostou muito de ser exposto, né? Ele não gostou não, pastor? Gostou não. E ele então criou, primeiramente ele criou alguns decretos, né? Expulsaram a Igreja Católica ali, da Inglaterra, por isso ele chama anglicana, né? Que vem dos ingleses. E pode ser, pode brincar lá então, isso aí. Então, sucessivamente, os anglicanos são uma religião que foi emancipada, né? Que foi miscigenada aí da Igreja Católica. Ela perseverou basicamente com os mesmos conceitos, tá? Entidades e divindades que eram adoradas e buscadas e reconhecidas se tornaram basicamente as mesmas, viu? A diferença mesmo ali foi o líder, que deixou de ser um papa e passou a ser o rei, tá? O rei. E depois disso aí, hoje em dia mesmo, na Inglaterra mesmo, a Igreja Católica, ela não é tão forte quanto aqui na América Latina em geral, né? Em muitas partes da Europa. A Igreja Anglicana lá é mais forte, mas lembrando que o procedimento é basicamente o mesmo, tá? Não há diferença muito não. Vou ver aqui se eu fiz as ligações corretas, porque é fio 110 e 220, tá? Esse refletor aqui, tá bom? Pois bem, religião anglicana é essa aí então, tá? Vocês entenderam um pouquinho da religião anglicana. Os preceitos dela e os fundamentos dela são os mesmos católicos. Vamos falar agora um pouco do arminianismo, tá? Independentemente qual seja a sua religião, é sempre bom você saber que quando se trata de religião, eita, rapaz, olha, o negócio é um dia mesmo, hein? Recebe luz aí! Recebe luz! Eita! O negócio é um dia aí, já, ó. É um dia, é um dia resumido. Eita, gostei, viu? A câmera do celular demorou até voltar um pouco a restabelecer, mas é boa. Deixa aí que você quebra isso. Você de quebrar, vai brincar. Teu brinquedo. Vai brincar, daqui a pouco o pai te conta. Isso. Quando se trata, gente, tá? Quando se trata, eu vou pausar o vídeo que eu vou pegar uma fita isolante aqui. Eu já volto, viu? Vou pausar o vídeo. Pois é, eu já voltei aqui, buscar uma fitinha ali. Tem isolante não, mas essa aqui resolve também. Filho. Leva pra lá pra você brincar, toma. Toma essa caixa também, o pai tá te dando essa caixa de presente. Leva pra lá. Pra tu brincar. Pode brincar só aí, viu? A do chão tá frio. Pois nós falamos aqui, tá? Sobre os anglicanos, né? E eu ressalto claramente aqui que eu tô tratando só sobre origem, tá? Não estou falando de fundamentos, nem de doutrinas. Estou dizendo da origem. Isso aí está em qualquer livro de história que a pessoa buscar, tá bom? Pois bem, é importante sim todo cristão entender. Fazendo uma tomadazinha aqui, ó. Tomadazinha, uma buchinha. Botar aqui, ó, no ângulo aqui, né, de 45 graus descendo, para pegar aqui o altar. E a gente vai fazer um banner para cá também. Tem que fazer um banner para dentro, né? O salão é grande, não tem como ficar esse bannerzinho aí não, né? E igual às vezes o pastor, que essa cara de bolacha, que esse óculosinho de cientista aqui, de alquimista, né? Pois é. Então, vamos falar agora sobre os armênios, tá? O armenismo vem de um país, todo mundo sabe da Armênia, né? Que é um país, certo? E é um dos países que manteve, pode-se dizer aí, a cultura do cristianismo
na minha opinião, é uma das mais puras que tem. Um método, um modo de servir a Deus, ao meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, tá? Deixa eu claro aqui agora. Dos judeus é o mais puro do planeta Terra. Mas do cristianismo, eu diria sim que o armenismo, né? Eu não digo hoje em dia, que hoje em dia já foram aí deturpados muitos valores, mas naquela época, deixa eu pegar aqui, naquela época o armenismo ele era muito focado na pureza, tá? E ele não aceitou realmente nenhum tipo de corrupção que existia, vindo guerra sobre eles, vindo tudo sobre eles, e eles manteram ali a sua cultura, manteram ali não uma religião. Oi, filho? Pega lá dentro então o cavalo, pega lá dentro, pode pegar lá. Vai. E só pega o cavalo e volte, viu? Só pega o cavalo e volte, não fica aí dentro não, que aí tem coisa. Não tem bicho não, pode ir, Deus está contigo, pode ir. Pega lá o cavalo e volta. Pois é. Então, quando se trata de uma tomada, né? Tem que fazer a tomadinha para poder fazer. Eles eram uma religião muito, uma cultura muito pura, tá? Muito puro mesmo. Muito bem, então, leva lá. Vai brincar. Agora deixa o pai gravar aqui, viu? Agora eu não trabalho aqui também. Pois é, povo de Deus. Armenismo, né? Nós estávamos falando aqui. Manteve aí a sua pureza em meio a guerras, a invasões, tá? Estamos falando sobre a origem das religiões. Quando eles foram evangelizados e foram colonizados pelo cristianismo, eles se tornaram ali uma nação que não fez acordos, tá? Foram invadidas, foram todas as maneiras ali perseguidas, tá? E manteram ali a sua posição espiritual sem acordos com os inimigos, tá certo? Sem acordo, pastor? Sem acordo. Pois bem, o armenismo, tá? Como já falado, vem da Armênia, né? Vem da Armênia. É uma forma de cultuar a Deus que lembra muito a parte evangélica, tá? Evangélica. Eu vou falar agora sobre a Igreja Católica, tá bom? Volto a ressaltar, isso aqui a gente não está atacando católico nenhum, tá bom? 1546 até 1555, todo mundo sabe da reforma protestante feita por Martinho Lutero. E aí, nós que somos evangélicos cristãos, né? Passamos a levar o nome aí de protestantes. E a gente vê muita gente hoje em dia aí, né? Não é verdade? As pessoas falam, vocês são origem de um arcebispo que criou a religião luterana, né? E os luteranos aí depois deram ramificações para milhares de igrejas protestantes, né? Martinho Lutero, ele foi esse fundador aí do movimento chamado protestantismo, tá? E aí nasceu esse termo que somos chamados de protestantes, certo? Pois bem, só que aí existe uma divergência, tá? Porque é muito importante a gente saber que o imperador Constantino, junto com Nero, eles fundaram a Igreja Católica, presta atenção no que eu vou dizer, tá bom? No ano de 325 em diante, com os tratados que foram feitos, né? E ali, Roma, ela então deixava de ser apenas um poder político e se transformava num poder religioso. Criando assim, dando-se assim início, origem, né? A Igreja Católica como um Estado de Roma, tá? Isso é história, tá bom? Se você quiser ver, independentemente da sua religião aí, você pode acoplar livros históricos que você vai ver isso perfeitamente. Eu não aprendi isso na teologia, tá? A teologia eu acho muito fraca para ensinar a origem das religiões, a verdade é essa. Eu fiz estudos particulares meus, tá? E em estudos particulares existe muito conteúdo para isso hoje em dia. Inclusive na internet não tem tanto, mas são livros, tá?
Você encontra muitos livros bons hoje em dia que vai te dar uma bússola aí, um guia, né? Prático. Às vezes você não precisa estudar profundamente, né? Porque às vezes você não é um líder sacerdotal, você não é um líder ministerial, não trabalha no tocante a ensinar a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, existem muitos livros práticos também, ensinos práticos aí pela internet, tá certo? Pois bem, no ano de 325 foi feito o tratado, né? A Igreja Católica deixava de ser, aliás, ela passava a ser reconhecida como um Estado, tá? E como uma igreja emancipada. Ela estava ali no centro, no coração de Roma. E aí passou a se chamar Igreja Apostólica Romana. Mas se a gente retroceder aí uns anos atrás, a gente vai ver que se a Igreja Católica passou a ser criada, tá? 325 anos depois de Cristo, sendo que a Igreja Católica, ela tinha sua doutrina, tá? Ela tinha sua base, o seu fundamento nos povos. Deixa eu apertar aqui. Aqui ó, é um código aqui dentro, tá vendo? Ó, vamos ver se dá pra ver. Tá vendo? Pronto, é um código, né? Um código. Eu sempre gostei disso, tá? Sempre gostei desde pequeno. A mãe batia em mim porque eu abria as coisas e tudo. E depois, mesmo fazendo a obra de Deus, fiz curso de eletrônica, sei mexer com tudo. Graças a Deus, né? Pois não. A Igreja Católica, ela antes de ser uma religião, tá? Ela era um poder político, todo mundo sabe disso, né? Quando Jesus veio na Terra, o Império Romano predominava, tá? Ali com um governo ditador, né? Como se fosse aí no começo Portugal, aí que estava colonizando o Brasil, né? E tinha os senhores, os reis, era a mesma coisa, tá? Era um poder que trazia ali a sujeição, pagar impostos, essas coisas e tal, né? Costume, doutrina, só que os judeus, mesmo sendo judeus normais, naquela época já estava começando os judeus ortodoxos também, que em outra citação aqui eu vou falar um pouco sobre os judeus ortodoxos. Naquela época já havia muitas classes, tá? Fariseus, saduceus, cada classe dessa um dia eu vou explicar aqui. Eu vou falar sobre as religiões judaicas, só que é muito interessante, viu? Muito bacana. Pois bem, na parte do catolicismo, eles nunca foram uma religião original, tá? Eles eram um governo, uma política. Era um reino que tinha ali colonizado os judeus. Não tem o costume dos portugueses? Nosso idioma é português e tal. Só que como os judeus eram bem tradicionais e bem centrados na sua fé, eles não se dobraram ao sistema grego que Roma ele sempre cultuou. Qual que é o sistema grego, pastor, de Roma? Deixa eu ajeitando aqui. O sistema grego de Roma era a parte da idolatria de divindades, tais como quais, pastor? Poseidon, Hades, tá? Afrodite, e tantos outros deuses, tá? Do ar, da água, da terra, do fogo, né? Hoje em dia a Marvel de Hollywood, né? A Marvel tem feito muitos filmes retratando isso aí, tá? A maioria daquelas anomalias que você vê ali existiram de verdade. Existiram? Ah, pastor, isso é filme. Não existiram. Existiram. Assim como existiu a raça dos Néfilins, que era resultado de anjos, tá bom? Resultado de anjos com mulheres, né? No passado que deu origem aos gigantes e tantas outras anomalias, né? Que existiram sobre a Terra aí. Também existe, tá? Vou botar ele ali, tá vendo? Tá vendo ali? Vou botar ele ali. Também existe, viu?
Vamos botar a posição da escada aqui, ó. A escada aqui, ó. Boa. Boa. Como diz o povo lá de povo do interior de São Paulo. Boa. Boa. Bacana, fiz a obra ali. Eu gostei de fazer a obra ali. Animal, interior de São Paulo, ali também é uma benção. As coisas já voltou para todo lado já, rapaz. Muito Deus. Pois é, vamos botar aqui, ó. Puxinha, né? Ai, que benção. Ó. Eita, aproveitou o buraco, deu certinho, o buraco tava pronto já, rapaz. Aí é glória de Deus, hein? Rapaz, aí eu vou falar, hein? Aí é benção de Deus. Ops, não fique aí embaixo, vai pra lá. É perigoso ficar aqui embaixo das pessoas trabalhando. Fique lá. A aula de segurança do trabalho, né? Pois é. Então, gente, é certo, tá? Vou precisar descer para pegar uma coisa, né? Para pegar aqui uma coisa para apertar esse parafuso, uma chavinha de fenda. Na verdade, não tem chave de fenda aqui, não. Tem que usar uma tesoura mesmo. Tem com cão, caça com gato. Outro lugar, todo estado que às vezes eu chego, eu crio uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta boa. Aí eu tô indo embora do estado, eu dou a caixa de ferramenta pros outros. Como é que ele vai levar? Como é que eu me vim pra cá? De onde eu tava pra me vir pra cá foram milhares de quilômetros. De avião, de ônibus, de todo jeito que você pensar. Até chegar aqui, entendeu? De barco, de tudo. Você entendeu? Então, quem faz a obra de Deus de verdade, né? Quem tá na guerra de verdade, quem tá na guerra de verdade, fica brincando aí, gente. Às vezes não tem como manter uma coisa, né? Eu tenho essa coisa, tem outra coisa, tem nada. A gente deixa eu virar pra cá. Pois é, os gregos também tinham a mesma cultura de adoração dos romanos, tá? E até hoje a cultura deles é a mesma, viu? Pastor, sim, eles adoram Ares, Afrodite, Horus, tá? São todos deuses. Aí na mitologia passaram a ser gregos romanos agora, tá? Porque os romanos adotaram a filosofia deles de adoração dessas divindades. E agora eu te pergunto, o que Ares, Afrodite, tá? Diana, né? Que depois se tornou a deusa dos Efésios, que era a mesma Afrodite, tá? Eu não vou passar aqui com a margem de quem a Diana representa no catolicismo, porque eu já vou sofrer represália, eu já vou sofrer aqui perseguição por estar ensinando esse vídeo, tá? Por estar ensinando isso aqui, eu já vou passar aí por alguns tipos de julgamentos, mas desnecessariamente para não gerar mais confronto, tá bom? Mas é muito importante você entender que essa parte de adoração a entidades, essa parte de adoração, tá? A coisas, viu? Criadas por mãos de homens. Isso aí não parte do judaísmo e nunca partiu do cristianismo verdadeiro. Vou repetir isso aí para você entender, tá? Então vamos entender aqui. Maravilha! Maravilha! Aí sim. Maravilha! Vou botar aqui do lado de trás, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver como vai ficar. Bora! Eita! Opa! Opa! Rapaz, hein? Bom dia! Pois é. O bebê vai ficar. Só um minutinho aí que eu vou ligar a iluminação da igreja, né? Ó, que benção. Vamos ver. Só um minutinho. Vou colocar tudo isso. Olha aí, que maravilha. Ó, ficou muito bom, viu, gente? Só a iluminação do salão não iluminava bem, não. Agora com a iluminação aqui do refletor, pegou bem aqui a iluminação do palco aqui, né? Do altar, onde é pregada a palavra de Deus.
Ali nós vamos botar um banho novo, né? Porque isso aí, ó, tá vendo? Tem nada a ver, né? Isso aí vai ficar como um mural da família, né? Ou futuramente a gente trabalhar abrindo outra igreja aqui, né? Aqui a cidade é pequena, né? 20 mil habitantes. Mas nada impede do trabalho crescer, né? Em outros lugares. Isso não tem nada a ver, não. Lugar e tamanho não tem nada a ver, né? Pois bem, aqui já tá pronto, né? Vou partir para o trabalho aqui já. Aqui ficou muito bom, graças a Deus, né? Haja luz, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, diz, haja luz. Eita, a luz é a matéria-prima da criação, tá bom? Pastor, assim, sem luz a gente morre rapidamente. 2 semanas a gente tá morto. Tá? Prolifera fungo, bactéria. Ah, não, pastor, tem luz dentro de casa. Não. Desliga a luz solar 2 semanas. Já era a raça humana. Já era. Pastor, sim. Ah, pastor, mas no Apocalipse fala que o sol vai ficar sem luz, né? Mas aí é Apocalipse. Aí Deus já está permitindo que o ser humano padeça. E aí vai haver criaturas, chagas malignas na pele, uma sequência de coisas. Aquilo ali é Apocalipse. Tem a parte do galardão para quem vai merecer e tem a parte da punição. Tá? O Armagedon é a batalha final. De Deus contra o diabo e de Deus contra os seres humanos também que se ficam rebelados contra ele, tá? Não é só contra o diabo não, tá bom? O diabo e aqueles que amam a mentira, né? Que servem a ele também. Pois bem. Então, a gente percebe que a gente não é essa classe aí que é falado, tá? Nós não somos protestantes, tá? Porque nós pertencemos ao original de Cristo. A não ser que você seja partidarista, que você seja aí, que você faça parte da igreja ou do segmento da filosofia luterana, né? De Martinho Lutero. Aí você é chamado protestante, porque assim foi apelidado pelos católicos, tá? Aqueles que eram os luteranos. Porque Martinho Lutero provou por A mais B, né? Cravou ali 95 teses, né? Que provavam que a igreja católica não atendia nenhuma expectativa, biblicamente falando, a respeito do cristianismo. Tá? Não estou falando a respeito de uma igreja. A respeito de uma igreja, a igreja católica é a igreja mais potente da terra. Mas ali existem igrejas assim como existem várias ordens. Tá? Eu conheço pessoas de várias ordens. Pastor, sim. Eu fui convidado para várias ordens, várias ordens, segmentos e tudo. Eu não entrei, até porque se eu tivesse entrado, muita coisa eu não poderia falar, né? E muita coisa ainda a gente pode não falar, porque se a gente falar é perigoso, né? A gente fala o que é permitido, o que está dentro do padrão. Pois bem, então a Igreja Católica adotou o sistema cultural, filosófico da religião grega, que era a adoração de imagens e esculturas. E o que fizeram? No ano 325, como já foi falado, depois de 300 anos matando, queimando, não é a religião católica que fez isso, tá? Ela não existia, deixo bem claro aqui. Nessa época ela não existia. Depois de 500 do ano 500 para frente, teve o período negro da Igreja Católica, né? Que foi até 1600 e pouco. E teve também outras reformas, né? João Calvino veio e mais uma galera aí, né? Que graças a Deus vieram e amenizaram um pouco esse período negro da igreja, usados pelo Espírito Santo, né? Wesley Ganso, veio grandes avivadores aí, que trouxeram aí luz porque estava em trevas e fez com que essa matança cessasse, né? No período da Inquisição que todos conhecem. Pois bem, esses 300 anos aí, tá? De 0 de Cristo até o ano 300, os cristãos foram perseguidos por romanos, não pela Igreja Católica. Deixe bem claro isso aí, tá bom? Fique bem especificado o que eu estou dizendo. O Império Romano perseguiu, matou. Só que aí no ano 300 e pouco, o Império Romano ele foi invadido, ele sofreu várias invasões, tá? A Síria e outros países invadiram, tornando ali aquela economia, né, de Roma e tornando também a nação de Roma já não mais uma nação forte. E o que aconteceu? Tá trabalhando aí, filho? O
que aconteceu? Eles então passaram a buscar um método, um meio. Como eles viram que quanto mais cristãos que eles matavam, mais cristãos vinham no lugar, quanto mais cristãos eles queimavam, mais convertidos tinham, né? Quanto mais cristãos eles prendiam, mais a igreja crescia e se fortalecia. E a igreja realmente tem muitos méritos que o catolicismo a gente tem que agregar a eles, tá? E também tem muitos déficits, viu? Muitos déficits mesmo, muita deficiência em questão da organização de livros. Eles foram assim brilhantes, né? Mas ali foram muitos sacerdotes, papas, né, bispos, católicos, que decidiram realmente, que no meio de 66 livros da Bíblia, quais livros predominariam, quais livros seriam deixados de fora. Eu já li muitos apócrifos. Para quem não sabe o que é um apócrifo, são os mesmos pergaminhos que foram encontrados com toda a Bíblia Sagrada, né? Que eram guardados ali, pergaminhos escritos em couro ou em papiro, né? Divergia da região. Alguns escreviam em pele de animal, outros escreviam em papiro, tá? Isso aí tem uma divergência aí, né? Mas quando eles encontraram, eles organizaram. Isso era desorganizado, tá? Aí criaram a Bíblia, né? Isso aí a gente tem que dar um mérito a eles, sim. Foram organizados, uma coisa bem organizada, bem administrada, né? Só que foram retirados, sim, muitos livros da Bíblia, tá? Enoque era para ser um livro. Vem cá, lá, você está atrapalhando aqui, papai. Enoque era para ser um livro que. Enoque era para ser um livro que era para estar na Bíblia, não está porque foi retirado, tá? Aí depois você sabe como é que o cristão evangélico é, né? Eu já estudei todos os livros apócrifos. Às vezes eu estou ensinando aqui, eu falo sobre apócrifo, tem gente que fica, pastor, tem gente que manda crítica para mim, né? Pastor fala um monte de heresia, será? Será? Ou será que a sua visão que é muito fechada? Pois é, eu não baseio só no 500 anos aqui não, e nem nos 300 e poucos anos de evangelho no Brasil. Eu estudo religiões de milhares de anos atrás aí, todos os segmentos, tá bom? Todos. Pois bem, então resumindo, a origem da Igreja Católica é isso aí, tá bom? Ela já vem de um berço cultural, filosófico, não cristão. Qual é o berço do cristianismo? É o mesmo berço judaico. Só que os judeus, presta atenção, os judeus têm a moeda da sorte, tá? Os judeus usam sal, tá bom? Por que muita gente fala que... Porque muitos artífices, muitas manifestações da nossa fé vêm também da cultura judaica, tá bom? Aí tem muitos, por exemplo, aí vem o armenismo, vem os anglicanos, vem as pessoas de ministérios mais tradicionais, né? Reservistas, e vem, porque pegam só a letra da Bíblia, mas não estudam a origem, os mistérios de Deus e tudo mais, tá? Eu poderia falar aqui dezenas e centenas de manifestações que Deus usou, que ele usou coisas, tá? Desde a capa de Elias, o cajado de Moisés, o pau que foi colocado ali por Jacó, tá? Mas Deus não é Deus? Deus não podia ter dado só uma palavra? Hein? Deus poderia ter dado só uma palavra ou não? Jesus precisava usar um barro para botar no olho de alguém? Ele não era Deus, Jesus? Jesus precisava alguém mandar lavar no tanque de Siloé? Ou precisava alguém mandar, Deus mandar um anjo do céu para mexer as águas ali para alguém ser curado? Precisava, será? Ou será que Deus, quando nos salvar eternamente, Ele não é Deus para a gente ter que beber da água da vida, comer do fruto da vida, da árvore da vida, para a gente poder manter a vida eterna? Não, Deus não é Deus não, né? É só você que é bonzão, né? Que fala aí, né? Teologizão, né? Se orienta, rapaz. Mas se você sai criticando todo mundo, metendo crítica em todo mundo, vai estudar realmente, sai da letrinha, vai buscar o Espírito Santo, se aprofundar nas coisas, em vez de você querer ficar impedindo, você como fariseu não entra no reino de Deus, ainda impede muita gente de ver o poder de Deus, de conhecer a Deus, seja o que for. Seja egrégora, seja consagrado, seja um objeto que for formado. E daí? O apóstolo Paulo diz:
Seja pelo amor, seja porque muitos é interesse, seja de boa vontade, tá? O importante é que o evangelho seja pregado e Cristo chegue. Isso é o importante, tá bom? Esses que ficam aí, ó, geralmente, entendeu? Só fica por conta de ficar falando mal dos outros. Tem vida mais, né? Tem vida. Pois é, eu falei um pouco sobre a origem das religiões. Nós estamos aqui falando sobre a origem das religiões. Chegou uma pessoa para atender aqui. Depois eu vou acabar esse vídeo. Pode vir cá, irmã. Pode vir cá, mulher de Deus. Eu vou atender aqui. Estamos aqui na obra, tá? Quarta-feira, dia 11, né? Do mês agora de junho. Beijo no coração. Depois a gente termina isso aí, viu?